Colegas, prisão temporária e ADIs 3360 e 4109. O Supremo Tribunal Federal, colegas, por maioria de votos, no último dia 12 de fevereiro de 2022, concluiu aí o julgamento dessas duas ADIs, fixando importante balizamento quanto à utilização da prisão temporária. Daí a importância desse vídeo, trazendo esse material para sempre buscar a sua constante atualização. Rapidamente, colegas, vamos fazer uma breve introdução sobre a nossa querida prisão temporária. A prisão temporária é uma espécie de prisão cautelar de utilização exclusiva para a fase investigatória, tá? Então, cuidado com isso, pessoal, porque jamais se poderá falar em prisão temporária durante a fase processual da persecução penal. Eu só posso falar em prisão temporária durante as investigações, seja durante um inquérito policial presidido pelo colega delegado de polícia, seja, por exemplo, num procedimento investigatório criminal presidido pelo membro do Ministério Público. Mas onde estaria prevista a prisão temporária? E é aqui que está o problema. Na Lei 7960 de 1989, né? Salta aos olhos, né, pessoal, que o Supremo Tribunal Federal, perceba que a lei é de 89, mais de 20 anos depois aí de entrada em vigor da lei, nós temos uma decisão finalmente fixando esse balizamento. Então, quer dizer, chama a atenção essa demora do Supremo em solucionar algo tão importante quanto é uma prisão temporária. O cerne da controvérsia está nos requisitos para a decretação da prisão temporária. Se você pegar o artigo 1º, ele vai dizer o seguinte, veja, caberá prisão temporária. O inciso 1º diz, quando imprescindível para as investigações do inquérito. Inciso 2º, quando o indivíduo não tiver residência fixa ou não fornecer elementos para o esclarecimento de sua identidade. E o inciso 3º, colegas, vai dizer, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação nos seguintes crimes. E aí você vai perceber que o inciso 3º, ele vai trazer um rol taxativo de delitos. Então ele vai elencar vários delitos que admitem a prisão temporária, que rapidamente, não é o objeto do vídeo aqui, estão aí exibidos para vocês. Lembre-se que, além desses crimes previstos no inciso 3º do artigo 1º, a gente não pode se esquecer da lei dos crimes hediondos, porque a lei 8.072/90, ela vai dizer em seu artigo 2º, parágrafo 4º, que a prisão temporária, sobre a qual trata a 7960, nos crimes previstos neste artigo. Colegas, quais são os crimes previstos neste artigo? São os crimes hediondos, listados lá no artigo 1º da 8.072, e os crimes equiparados a hediondo, tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Então a doutrina sempre entendeu, quando perguntada sobre os crimes que admitem prisão temporária, que você teria que conjugar os crimes listados no inciso 3º, ora exibido aí para vocês, com os crimes hediondos e equiparados, já que nesse caso a prisão temporária teria fundamento legal no artigo 2º, parágrafo 4º da 8.072, com o diferencial de que neste caso de crimes hediondos e equiparados, o seu prazo de duração seria mais elástico, 30, prorrogável por igual período. Lembrando que a regra da temporária são 5, prorrogáveis por mais 5. A grande discussão que sempre existiu quanto à prisão temporária, está aqui na tela para vocês, é exatamente o quê? Olhando para o artigo 1º, inciso 1º, 2 e 3, indaga-se quais são os requisitos para a decretação da prisão temporária. Pois é, meu amigo, uma pergunta simples colocada aí para você
salta aos olhos a quantidade de correntes existentes sobre o mesmo questionamento. Aqui no manual, por exemplo, página 955, pessoal, vocês vão ver que a gente lista para os alunos aqui, para os leitores, pelo menos 5 correntes diversas sobre os requisitos para a decretação da prisão temporária, ou seja, 5 correntes que interpretam esse artigo 1º, ora exibido para vocês. Quais são as diversas posições e qual é hoje a conclusão firmada pelo Supremo nessas duas ADIs ora exibidas? Colegas, então vamos lá rapidamente. Uma primeira corrente diz o quê? Diz que para decretar a prisão temporária, basta a presença de qualquer um dos incisos. Qualquer um que você estiver olhando. O primeiro, o segundo ou o terceiro. Qualquer um dos incisos presentes, você pode decretar a prisão temporária. É a melhor orientação? Não. Certamente que não, porque, ora, se fosse a melhor interpretação, então o simples fato de o indivíduo ter praticado um homicídio doloso justificaria sua prisão temporária. Essa primeira corrente peca porque, na verdade, ela autoriza a prisão temporária sem nenhuma ideia de periculum libertatis, que é um pressuposto indispensável para a decretação de toda e qualquer prisão cautelar. Charles, qual é a segunda corrente das 5 citadas aí para vocês? A segunda corrente, colegas, diz o quê? Que é necessária a presença cumulativa dos 3 incisos. Então ela vai dizer que você tem que combinar o primeiro com o segundo e também tem que jogar no terceiro. Perceba que essa segunda corrente, ela acaba sendo praticamente inviável, né, pessoal? Porque pense comigo, se fosse necessária a presença dos 3 incisos, praticamente esvaziar-se-ia a eficácia da prisão temporária, porque como é que eu vou juntar o primeiro com o fato do cara não ter residência fixa e a prática de um desses delitos? Então, posição absolutamente minoritária. Terceira corrente, qual é? A terceira corrente, sustentada, entre outros, pelo professor Vicente Greco Filho, pessoal, dizia que, para além de interpretar o artigo 1º, ora exibido para vocês, você também teria que conjugar essas hipóteses aqui com a prisão preventiva. Tá? Se você olhar o voto do ministro Gilmar Mendes nas ADIs citadas, pelo menos num primeiro momento, ele tentou se juntar a essa terceira corrente. Aliás, dizendo que a prisão temporária acabou não prevalecendo o voto dele nesse ponto, né? Mas chegou inclusive a dizer que para a decretação da prisão temporária teríamos que analisar as hipóteses de admissibilidade do 313, que cuida lá quando que a preventiva seria cabível. Há uma quarta corrente, vai vendo, há uma quarta corrente sobre os requisitos para prisão temporária, que, aliás, pessoal, é a posição majoritária. A posição majoritária, pessoal, entende que o inciso 3º, aqui exibido para vocês, sempre deverá estar presente. Então você vai ter que apontar um desses crimes aí listados, além dos crimes hediondos. E este inciso 3º, ele ora deverá estar combinado com o primeiro, ora combinado com o inciso 2º. Então, na verdade, pessoal, à luz dessa quarta corrente, que reflete a posição até então majoritária, para decretar uma prisão temporária, eu precisaria do quê? Do inciso 3º. Ora combinado com o primeiro, ora combinado com o inciso 2º. Aliás, essa orientação, pessoal, acabou prevalecendo, se você der uma olhada no dia que estou gravando hoje, na segunda-feira pela manhã, pessoal, essa orientação acabou prevalecendo no próprio da ministra Carmen Lúcia, dizendo isso, reconhecendo essa posição majoritária, mas ficaram vencidos,
Tá? Votaram nesse sentido a ministra Carmen Lúcia, o ministro Barroso, Fux e o Nunes Marques, mas ficaram vencidos, beleza? Para a gente concluir, há uma quinta e última corrente sobre os requisitos para a prisão temporária, que sempre nos pareceu a mais correta, apesar de sermos aí minoritários, dizendo que, pessoal, que para a decretação da prisão preventiva, o inciso 1º e o inciso 3º sempre deveriam estar presentes. Então, sempre serão necessários. Exatamente é porque deles que surge o periculum libertatis. Então, não tem como você decretar, e a gente coloca isso no manual, pessoal, não tem como você decretar a prisão temporária só porque a pessoa não tem residência fixa, Charles. Vivemos num país, o quê? De miseráveis. Às vezes a pessoa numa cidade pequena, você sabe disso, quantos moradores de rua temos aí? A pessoa um dia dorme num viaduto, no outro dia dorme no outro. Mas o cara não está ameaçando testemunhas, não representa gravidade em concreto. Então, na nossa humilde opinião, e já falávamos isso, mesmo antes da decisão do Supremo, pessoal, o inciso 2º, por si só, ainda que conjugado com o inciso 3º, não seria suficiente para a decretação de uma prisão temporária. Dito isso, pessoal, e feita essa breve introdução, podemos então chegar à análise da decisão do Supremo, em que o Supremo fixou, com o voto aí do ministro Gilmar Mendes, que foi seguido aí pelos outros ministros não citados, né? Na verdade, o voto, houve uma divergência com o Fachin e depois acompanharam os votos o ministro Fachin, o Toffoli, o Mendonça, o Lewandowski e a ministra Rosa Weber, em que foram fixados requisitos cumulativos para a prisão temporária. Se você parar para pensar e olhar para o que vou falar agora, você vai perceber que o Supremo Tribunal Federal, Charles, claramente pega a prisão temporária, que é antiga de 1989, e vai buscar ajustá-la ao Código de Processo Penal atual, sobretudo depois das mudanças produzidas em 2011 pela Lei das Cautelares e em 2019 pelo nosso querido pacote anticrime. E quais são esses requisitos? Repito, cumulativos, tá bom, pessoal? Para a prisão temporária. Primeiro deles, imprescindível para as investigações do inquérito, periculum libertatis, constatada a partir de elementos concretos e não meras conjecturas, vedada a utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa. De trás para frente, perceba que na parte final, este primeiro requisito diz de maneira clara que agora você já não pode usar e decretar a prisão temporária tão somente porque o indivíduo não tem residência fixa, tá? Então aqui, pessoal, perceba que neste ponto a decisão já se aproxima daquela quinta corrente colocada para vocês. 2. Segunda consideração importante, o Supremo dizendo que a prisão temporária não pode ser usada como prisão para averiguações. Essa terminologia ela foi usada, pessoal, e com a devida vênia em alguns votos, até que nos parece de maneira equivocada. A prisão temporária foi criada em 1989 exatamente para pôr fim a essa prisão para averiguações. O que era uma prisão para averiguações? Era o arrebatamento de pessoas pelos órgãos policiais sem autorização judicial prévia, seja para descobrir eventual crime, seja para descobrir eventual participação daquela pessoa num delito. Pessoal, convenhamos, desde que a prisão temporária surge em 89, ela é decretada pela autoridade judiciária. Então não posso dizer que se trata de uma prisão para averiguações. Mas os ministros fizeram questão de bater muito nisso. Continue comigo. Imprescindível para as investigações do inquérito, constatada a partir de elementos concretos, ou seja, na hora de decretar, então, essa prisão temporária, pessoal, o órgão ministerial, o colega delegado de polícia,
obrigatoriamente deverão trazer aquele fumus comissi delicti. Meras conjecturas não autorizam a prisão temporária, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação. Esse é um outro detalhe importante, né, pessoal? E por quê? Verdade seja dita, em muitos casos, Charles, a prisão temporária é decretada para quê? A prisão temporária é decretada para que o indivíduo seja interrogado. Aliás, em muitos casos, eu como promotor já peguei isso. Às vezes representa pela decretação da temporária dizendo, olha, o investigado foi intimado e não compareceu à delegacia para ser interrogado. Razão pela qual pleiteamos pela decretação da temporária, porquanto imprescindível para as investigações do inquérito. Colegas, se o investigado não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, o Supremo já fixou isso, inclusive no próprio julgado sobre a condução coercitiva, haveria lógica em se decretar uma prisão temporária para obrigar o indivíduo a ser interrogado? Não. Porque se ele tem o direito ao silêncio, se ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, qual é a lógica de se decretar uma prisão cautelar para a realização de um ato em relação ao qual ele não está obrigado a participar? Então, hoje, com essa decisão firmada pelo Supremo, eu vou ter que analisar qual é ou o que você está chamando de imprescindível para as investigações do inquérito. O investigado está ameaçando testemunhas. Tudo bem, prisão temporária. O investigado está destruindo fontes de prova. Tudo bem, prisão temporária. O investigado não compareceu para o interrogatório. Isso não justifica mais a prisão temporária hoje, com base nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. 2. Fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no artigo 1º e 3º, vedada a analogia ou interpretação extensiva. Aqui, colegas, certamente dois problemas surgirão. O primeiro é que, ao fixar a tese, e o acórdão ainda não foi publicado, enquanto gravo esse vídeo para vocês, os ministros se referiram, pessoal, apenas aos crimes previstos no inciso 3º do artigo 1º. Aí, inevitavelmente, vai surgir a pergunta, mas espera aí, e os crimes hediondos e equiparados? Continuaria sendo possível a prisão temporária ou não? Porque no próprio requisito colocado aí pela maioria do Supremo, estaria vedada a analogia ou interpretação extensiva. Você vê que esse ponto, senhores, certamente um dos mais controversos, na minha opinião, e que precisa ler o acórdão, né? Depois eu posso até mudar de opinião, mas isso aqui vai provocar diversos problemas. Primeiro, falar apenas do artigo 1º, inciso 3º. Mas peraí, os crimes hediondos equiparados? Pois é, não houve menção explícita. Na nossa humilde opinião, pessoal, os crimes hediondos e equiparados aqui não tem analogia, aqui não tem interpretação extensiva, porque aqui há uma lei de regência que autoriza expressamente a prisão temporária nesse caso. Então, na nossa humilde opinião, pessoal, resta, repito, aguardarmos aí a leitura do acórdão, mas a prisão temporária continua sendo cabível em crimes hediondos equiparados. Não há falar em analogia, porque em caso existe lei expressa autorizando a prisão temporária em relação a esses delitos, inclusive por prazo maior. O problema, no entanto, é que o Supremo diz que caberia a prisão temporária, pessoal, e diz que veda a interpretação extensiva e a analogia. Aí tem um outro problema. Dentre os crimes previstos na Lei 7960, no inciso 3º, vai dando uma olhada. Essa lei está completamente desatualizada. Veja lá você, ó, alguns crimes aqui, ó, ainda fala em atentado violento ao pudor, ainda fala em rapto violento, ainda fala em quadrilha ou bando. Aí vem a minha pergunta. Diante da segunda conclusão fixada pelo Supremo, caberia prisão temporária
no crime de associação criminosa, que hoje está previsto no 288 do Código Penal, alterado que foi pela 12.850? Pois é, olha, com a devida vênia, né, pessoal, o problema da tese lá fixada pelo Supremo. Eu concordo que uma coisa é você interpretar a lei para abranger crimes que não constam do inciso 3º ou do rol de crimes hediondos e equiparados. Agora, o problema é que a quadrilha ou bando, que até então demandava a presença de 4 pessoas, ela já não existe mais. Com a lei das organizações criminosas, o nome em iuris foi alterado para associação criminosa, que hoje demanda a presença de 3 pessoas. E aí surge a indagação. Caberia prisão temporária num crime de associação criminosa? A doutrina sempre entendeu que sim, porque se cabia no mais quadrilha, 4 pessoas, também caberia no menos associação criminosa 3. No entanto, diante da decisão fixada pelo Supremo nesse segundo requisito, pessoal, eu poderia entender que eu já não posso mais fazer essa interpretação extensiva. Quer dizer, veja o quanto problemática é essa segunda conclusão, esse segundo requisito fixado pelo Supremo. 3. Justificado em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida. Aqui, colegas, nenhuma grande novidade, porque isso já era trabalhado pela doutrina, que emprestava à prisão temporária aquela ideia inerente ao princípio da contemporaneidade. Esse princípio sempre foi trabalhado pela doutrina e desde 2019 ele foi trazido para o Código de Processo Penal, até mesmo porque a jurisprudência já o fazia. O pacote anticrime introduziu no Código esse princípio. E é básico, pessoal. Se eu vou decretar uma prisão cautelar, os fundamentos do periculo libertatis devem ser contemporâneos ao momento em que a temporária é decretada. Então, para dar um exemplo simples, o crime foi cometido em 2015. Eu posso justificar a prisão temporária com fatos pretéritos? Não. Eu tenho que demonstrar que hoje, em 2022, o investigado continua ameaçando a vítima, que ele continua destruindo provas. Isso é contemporaneidade. Parágrafo 2º do 312, que o 312 está inserido na prisão preventiva, mas com a decisão do Supremo Tribunal Federal, este requisito também passa a ser incorporado à prisão temporária. Nesse ponto, sinceramente, nenhuma objeção. Acho que o Supremo andou bem em dizer que isso aí é uma regra geral para toda e qualquer prisão cautelar. O quarto e último requisito cumulativo está aí na tela para vocês. A medida, em caso a prisão temporária, ela deve ser adequada à gravidade concreta do delito, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indivíduo, e desde que não seja cabível a imposição das cautelares diversas da prisão. Colegas, pau que bate em Chico também bate em Francisco. Se a prisão temporária é uma espécie de prisão cautelar, não há muita lógica em se privá-la da aplicação dos regramentos hoje inerentes à prisão preventiva. A gente sabe que desde 2011, o Código de Processo Penal passou a prever as cautelares diversas da prisão, como medidas de prima ratio. Logo, se eu vou decretar uma cautelar pessoal, o meu foco inicial é sobre as cautelares diversas da prisão, 319 e 320. Só devo usar a prisão temporária, então, quando revelada a insuficiência dessas cautelares diversas. Para além disso, na hora de decretar uma prisão temporária, eu tenho que me ater às condições do indivíduo. Tem maus antecedentes? É reincidente? Tenho que analisar a gravidade concreta do delito, jamais a abstrata. Então, esses requisitos que até então estavam apenas no Código de Processo Penal, 282, inciso 2º, e 282, parágrafo 6º, hoje foram trazidos para onde? Para dentro da prisão temporária. Então, esses são os 4 requisitos cumulativos
trazidos pelo Supremo no julgamento dessas duas ADIs. Sem dúvida alguma, o segundo requisito é o que deve provocar mais controvérsias. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mandem um feedback, mande sua crítica, sempre importante para a gente poder continuar trabalhando e produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Um forte abraço.